Mesmo tema para os adultos. Se você está com a Bíblia aí ou tem ela no seu celular, abre, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Ah, sim, os celulares estão desligados, essa é uma boa ideia. Então escuta com muita atenção. No domingo que vem eu providencio umas Bíblias aí. Paulo está escrevendo para Timóteo, um jovem pastor. Então, muitas vezes, as pessoas querem fazer uma aplicação direta, então usam muito as passagens que são mais explicitamente diretas em Timóteo, nas epístolas para Timóteo, para quando vai falar para pastor ou quando vai justificar pastor. Isso é uma pequena confusão, porque a gente está trazendo aquela ideia distorcida de que existe um sacerdócio à parte do membro comum da igreja. Nós não acreditamos no sacerdócio pastoral, acreditamos no sacerdócio de todos os santos. A diferença que existe entre os que são oficiais da igreja e os que não são, é que os que são oficiais foram chamados por Deus para agir como juntas e medulas no corpo de Cristo, conectando um com o outro. E receberam dotações específicas para esse ministério, como, por exemplo, a pregação da palavra, a condução e tal. Mas todo crente é um sacerdote do Deus vivo. Todo crente é um príncipe herdeiro com Jesus Cristo. E um profeta da palavra de Deus. Esse chamado, essa vocação é para todos nós. Então, o que Paulo está instruindo Timóteo aqui tem uma aplicação ampla e geral. O que ele está instruindo e as outras coisas que ele fala. Ele diz assim, ele começa falando, olha, eu lembro de você com tanto carinho. Eu vi você chorando. Eu estou doido para te dar um abraço, porque eu sei que os tempos estão difíceis. Mas você sabe que eu estou preso. Está complicado. Eu fico movido a emoções quando eu lembro de você e eu penso como a sua fé sincera, Timóteo. Aquela mesma fé que eu vi, primeiramente, na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. E eu sei que está em você também. Paulo provavelmente tinha uma relação com a família toda. E ele viu a avó e a mãe quando se converteram e se amadureceram na fé. E agora ele está vendo Timóteo como um jovem pastor. Mais ou menos, Daniel, se fosse assim. Eu vi a fé que habitou no Daniel, pai, na Edna. E agora eu vejo ela habitando em você também. É mais ou menos essa coisa generacional que é bacana, né? E aí ele vai começar a falar o ponto específico que eu quero que vocês levem para o coração hoje. Por esta razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Interessante, né? A autenticidade da fé de Timóteo é a base que Paulo vai usar, o afeto que ele tem por Timóteo, o fato de que ele sabe que a fé de Timóteo é sincera, é a base que ele usa para virar e falar: reaviva o dom que você tem, que foi recebido pela imposição de mãos. No caso, ele participou da ordenação de Timóteo. Então ele está falando para Timóteo como pastor: olha, aquilo que você recebeu quando a gente impôs as mãos e orou para você pregar, reaviva esse dom. O que significa reaviva? Você reaviva alguma coisa que está um pouquinho menos que vivo, certo? Você anima alguma coisa que está um pouquinho menos que animado. Eu não creio que Paulo está escrevendo isso porque Timóteo está vivendo em pecado ou se esqueceu de quem ele é. Eu creio que Timóteo precisava do encorajamento. O chute no traseiro para mim há 10 dias atrás, olhando para essa passagem, quando decidi que ia pregar nela. Foi um chute nos fundilhos meus mesmo. Porque eu vi claramente, reaviva o dom que há em você. Nesses tempos, em vez de desânimo, você precisa redobrar o ânimo. Porque você vai ter que instruir o povo de Deus em momentos mais complicados, onde a fé vai ter preço.
Mas se só estiver falando para mim como pastor, é importante que me edifique primeiro para que eu possa passar para vocês, mas não pode parar ali. Senão eu vou chegar aqui e contar para vocês como eu fui edificado. E aí vem a pergunta, o que é aqui a transformação agora para vocês? Me permite fazer o sacrilégio de me colocar no lugar de Paulo aqui por um instante. Paulo vira lá para Timóteo e fala, reaviva o dom que eu te dei por imposição de mãos. Eu não ordenei vocês aqui, exceto os presbíteros aqui, eles sim. Espero um dia impor as mãos e ordenar o Daniel num culto bem bacana, com todos vocês juntos, quando ele terminar o preparo dele para o pastorado, que ele já está na metade. Mas não dá para carregar a analogia de forma completa. Ou dá? Dá. Porque assim como Paulo está falando, Timóteo, reaviva o que você recebeu ali de dom para te capacitar para o ministério. A primeira coisa que eu quero lembrar é, em vez de surpresa ou pavor, reaviva o seu coração com aquela empolgação que você sentiu quando primeiro ouviu o Evangelho, ou mesmo debaixo do nosso ensino e do nosso ministério, quando você ouviu certos desafios do púlpito. Mas deixa eu continuar. Porque Deus não nos deu, essa é a razão, tá? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Opa, aí ficou mais pesado, porque eu não vou trabalhar só por analogia. Eu vou dizer que a justificativa que Paulo está dando para dizer para Timóteo, reanima o dom que você tem. É porque Deus nos deu um espírito que não é de covardia. Querido, querida, reanima o seu coração. Porque Deus não te deu espírito de covardia. Deus te preparou foi para tempos como esse. Olha o que ele continua aqui dizendo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Uau! Reanime-se. Presta atenção, reanime-se. Deus te deu um espírito que não é de covardia, você tem isso, ele te deu. Ele nos deu um espírito que é... Quais são as 3 coisas que ele fala? Poder, amor e moderação. E junto com isso, não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe do Evangelho. E Paulo ainda põe essa nota, pessoal, não se envergonhe do seu encarcerado aqui por amor a Cristo. Antes, ao invés de ter vergonha, junte-se nos sofrimentos. Se chegarmos a um ponto onde ser um seguidor de Cristo seja vergonhoso, redobre seu ânimo, porque a chance de você participar junto dos sofrimentos de pessoas que não foram chamadas para covardia. Mas sim para o destemor. Não de quem não tem medo, mas de quem entende o seu chamado como maior. Antes, não se envergonhe. Não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe do teu prisioneiro aqui que prega, ensinou você e prega com você. Antes, se junta no sofrimento do Evangelho e saiba, versículo 9, que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Sabe por que isso? Porque a nossa tendência é virar e falar, não, mas eu não tenho forças para isso. Não, mas não sou eu. Eu não tenho vocação para virar herói, eu não tenho vocação para mártir, eu não sou eu. Não quero, não consigo. Então, Paulo já entra direto ali, lembra, é o Espírito Santo falando, tá? É inspirando, e ele está usando um autor humano. Então, o raciocínio de Paulo é,
Não precisa ter vergonha. Antes, ao invés disso, fique tranquilo. Você não foi chamado porque você é bom. Você não foi chamado porque você é hábil. Você não foi chamado pelas suas obras. Elas não justificariam. Então, você virar e falar, eu não sei se eu tenho força para uma situação como essa, beira na arrogância. A única resposta devida é, e alguém tem? Porque nós somos chamados pela graça de Deus, que começou a atuar num certo momento da vida, né? É o que ele diz aqui, não é? Ele fala a graça que nos foi dada no momento em que tomamos uma decisão. Está escrito isso no texto? Alguns de vocês têm a Bíblia. Vocês vão me deixar falar uma mentira dessa? O que está escrito? Que nos foi dado em Cristo Jesus, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vocês já receberam essa graça de Deus. O poder já está aí. Você tem o empoderamento gracioso de um Deus que nos recebe, nos perdoa e nos cobre de graça. E nos deu um espírito, Ele já nos deu um espírito de coragem, que é manifestado em poder, amor e moderação. Poder para fazer o que é preciso, amor para fazer do jeito certo e moderação para saber que eu faço isso por amor a Cristo e ao próximo, e não para me impor com o meu poder ou a minha força. Essas três coisas nós já recebemos. Ela já foi, e ele continua, ele diz assim, essa graça que ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Notou por que eu fico insistindo? A igreja não está aqui para salvar vidas? Jesus já venceu a morte. Eu não quero ver mais gente querida morrer. Foi um baque o Luiz Carlos essa semana. Estava com a gente como nosso contador, amigo e um presbítero parceiro desde o comecinho da igreja. Uma das pessoas que eu chamei, ele era o nosso contador. Ele faleceu de Covid essa semana. Ele já estava doente antes. A esposa continua lutando. Foram outros amigos essa semana. Outras pessoas que ainda estão vivas, mas estão lutando. Tarcísio, que foi professor do Jumper, meu colega, meu amigo, meu irmãozão. Colega de guerra, a batalha de 2001 lá, pela identidade teológica da IPB, ele era parceirão nosso. Tá no hospital. Eu olho para essas situações, não é fácil dizer nosso propósito não é salvar vidas, porque a nossa vontade é olhar para a nossa vida biológica e saber que ela é importante, a vida é preciosa. Por isso que a gente luta pela preservação da vida intrauterina, não quer ver os bebezinhos sendo assassinados dentro do corpo da mamãe. Por isso que a gente diz que o assassino tem que ser colocado à morte, porque ele atenta contra a imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser tirado da condição ou situação para continuar matando outros. É a posição consistentemente pró-vida. Sei que quando isso daqui for online vai irritar muita gente. Mas quando Paulo está instruindo Timóteo aqui, e o que eu quero que vocês peguem são algumas nuances aqui que são diferentes, que são distintas. Essa graça que nos foi dada na salvação em Cristo Jesus, que deve funcionar como algo que nos dá coragem, ela é manifestada pelo aparecimento de Jesus. Ela estava escondida, quando Jesus veio, ele manifestou. Mas olha o que diz aqui. E ao manifestar-se, ele trouxe à luz, ele fez aparecer, ele fez ficar patente e óbvio
aquilo que devia subjazer as nossas vidas de forma completa. Aquilo que nós devíamos falar. Sim, isso é a minha bandeira. Esse é o meu bastão. Porque Cristo manifestou em ele não só destruiu a morte, eu não temo mais a morte, mas ele nos deu vida e imortalidade mediante o Evangelho. É isso que a igreja prega. A igreja prega no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão com medo de morrer, e a igreja diz: é horrível e vamos fazer de tudo para você não morrer, mas tem algo mais importante do que não morrer. É lembrar ao mundo que está todo mundo em cuidado paliativo. O mais jovem aqui não vai durar mais que 100 anos se tudo continuar como está. Não, talvez 105 anos, porque essa geração dos bem pequenininhos aqui, há estimativas de que possa ser uma geração mais longeva. Depende, porque a situação, os modelos médicos todos vão ter que ser reajustados para a nova situação de mundo que a gente está vivendo. Por exemplo, essa geração que devia ser uma geração primariamente centenária, já não sei, porque eles já perderam momentos cruciais de desenvolvimento de resistências e anticorpos, eles já tem uma série de prejuízos que a gente não vai saber por quanto tempo ainda, não vamos entender o que vai ter de impacto lá no futuro. Mas é uma digressão isso daí. Vamos lá, vamos de volta. Que viva 110 anos, que o mais novinho de nós aqui, que eu creio ser ele, viva mais 110 anos. É pouco. A maioria de nós não vive tudo isso, não. Eu estou falando para a Adriane se preparando. Ela fica brava quando eu falo que ela vai ficar uma viúva bonita, ela fica brava. Ai. Mas é isso que a igreja prega. Nós queremos a preservação da vida. Nós pregamos a derrota da morte. É outra coisa, não é a mesma coisa. Salvar vidas é um paliativo. Derrotar a morte é um ato definitivo. E Cristo já fez por nós. E ao fazê-lo, ele manifestou para nós, ele fez ficar claro que mais importante do que todas as coisas são, olha a tríade aqui, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vida real. O que vocês acham de alguém que, para salvar vidas, está disposto a parar de viver a vida? Eu acho que os cientistas deviam começar a trabalhar num processo. Olha aí, a senhora tem que resolver uns probleminhas para isso, tá? Para impedir que haja destruição de certos processos que, se cessados no cérebro, dana tudo. Mas é o seguinte, se a gente descobrisse um jeito de criar um estado, como que fala em português? Stasis, é um estado de suspensão, desenvolvesse um jeito de fazer um estado de suspensão que pudesse ser prolongado, claro, vocês já viram a ideia, né? Para mandar homem para outro planeta, você vai ter que fazer isso, né? Você vai ter que hibernar a pessoa. Já pensou? Você não quer ser congelada com a garantia de que dá certo? A gente primeiro faz, suspende por 2 dias e traz de volta para você ver. Você não quer ser congelada por 100 anos para você poder viver bastante? É. Por quê? Mas pode ser melhor. Mas se eu garantir que vai ser melhor. Se você topasse e acordasse daqui 100 anos, você diria que você viveu uma vida de 125 anos? Seus 25 mais 100? Ah, eu não vou desenhar a respeito de vocês demais. Salvar a vida parando de viver não é viver. Certo?
Tem um jeito da gente realmente controlar a epidemia? Tem. Mas aí não é lockdown só, porque você vai pegar de algum outro jeito. Não, tem que parar tudo mesmo, tem que achar um estado de semi-suspensão. Ou, sei lá, como disse um vereador aí, propôs numa cidade, não é piada, tinha que pegar os fazendeiros que têm os aviões de pulverizar na safra agrícola e pulverizar a cidade com álcool. Foi em Canoas? Para matar o vírus que está suspenso no ar. Eu acho que deviam fazer isso em Brasília, mas antes tinha que tirar meu cunhado, os parentes, pais da Adriana, todo mundo de Brasília. Aí passa os aviões da Força Aérea pulverizando bastante álcool lá. Né? Não falei isso. Não falei isso, não me encrenca, porque isso daqui é público. Mas falando sério, o ponto é esse. Quando nós recebemos em Cristo, mediante o Evangelho, a consciência de que Ele já derrotou a morte e de que no lugar da morte, o que Ele abriu para nós é vida e imortalidade. Eu vou ser cuidadoso com o meu corpo, com a minha saúde e com a de vocês, mas por motivo utilitário, de certa maneira. Porque é o veículo no qual Deus me chama para ação nesse mundo. Eu falando com muita sinceridade, eu disse para vocês domingo passado, e fico meio encabulado de falar isso na Câmara, mas algumas pessoas comentaram, você perdeu peso. Sim, eu estou entrando em forma porque eu acho que vem tempos difíceis pela frente, eu preciso estar com saúde para ajudar a cuidar de vocês e da minha família. A motivação é essa, é utilitária. É um meio para um fim. Mas para todos nós, a nossa coragem depende de entender que em Cristo, a nossa visão hoje de preservar a nossa vida física é utilitária. Eu quero preservar esse corpo porque mediante ele eu vou ter uma ação no mundo que antecipa a eternidade. Mas eu já vivo para a imortalidade. Esse corpo é como aquele carro que eu sei que eu vou ficar alguns anos com ele, eu preciso cuidar dele. Depois ele vai passar por uma reforma completa. Mas eu quero esticar o tempo que dá para usar esse carrinho aí, né? Esse daqui tá meio velho, mas ainda dá para usar um tempinho. Tá? Isso muda a perspectiva, e quando Paulo fala de coragem aqui, ele está falando nessa base. Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de poder, tá? De amor e de moderação, porque já aprendemos em Cristo o que é viver à luz da eternidade. Esse é o encorajamento que a gente precisa, esse encorajamento que vocês precisam como igreja, para não temer o que quer que venha pela frente. Tá? Vamos continuar, porque o texto ainda é mais explícito. Então ele diz lá no 10, versículo 10, e manifestada essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, então nele chamados na eternidade, agora quando Cristo veio e encarnou, então nós conhecemos a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E aí Paulo diz, para o qual, esse Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. E todavia não me envergonho. Lembra que ele pediu? Não se envergonhe. Nem de mim, nem de Cristo. Agora ele fala, eu não me envergonho dos sofrimentos. Não me envergonho de estar na cadeia. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu tenho visto a apostasia que está acontecendo dentro da igreja, é de muita gente, e uma frase não me sai da cabeça, de alguém que foi colega, chegou a ser colega de classe, foi colega do meu pai no curso dele, amigo, aqui eu recebi 2 anos atrás, no Mackenzie, com muito carinho, declaração dele explícita, o evangelho que eu preguei até hoje era verdadeiro e sincero, mas
Hoje eu tenho descoberto que ele era incompleto, porque faltava o componente de justiça social e racial. O evangelho que eu vivi era incompleto, porque faltava um componente de justiça racial e social. Então, justiça racial ou social, quer que seja, não é mais um subproduto de ter uma vida transformada em Cristo e querer viver pelos valores do reino. É um complemento necessário para que o evangelho seja completo. Meu Deus do céu. Isso é apostasia. Não estou dizendo que em tudo apostatou, porque muita gente que souber de quem eu estou falando vai fazer essa conexão, não. Mas nesse ponto é o começo de algo que não podia acontecer. Outra declaração que me incomodou bastante foi a igreja vai ser perseguida, eu acredito. Mas se ela for, é culpa dela mesma, porque ela foi muito maldosa no jeito que tratou certas comunidades alternativas. Não esperava ter ouvido isso essa semana anterior. Em tempos como esse, muita gente vai e você não pode apostatar por medo. Vai ceder diante da pressão. E no Brasil o risco é maior ainda. Nós fomos educados dentro de uma visão de educação que era derivada da Contra-Reforma. Ela tinha por propósito impor a obediência à autoridade pessoalizada e não à lei. A Reforma Protestante foi um movimento que trocou a ideia de que o rei é a lei pela ideia de que a lei é rei. Em que sentido? Religiosamente ela dizia, é a Bíblia e não uma pessoa. A Contra-Reforma lutou para reiterar que era uma pessoa, que a autoridade, submissão à autoridade era mais importante do que submissão à verdade. E a educação que nós recebemos no Brasil, a catequese, especialmente a catequese do índio, ela era uma catequese para incutir submissão à autoridade da igreja, mais do que pensamento independente. Então, enquanto um protestante, um missionário protestante dizia para as pessoas, agora você tem a Bíblia na sua língua, escuta o que eu estou falando e lê por conta própria para ver se o que eu estou falando bate com a Bíblia. Quer dizer, eu também sou submisso a ela. Era diferente, era assim, você não tem a capacidade de entender o que a Bíblia fala. Simplesmente obedeça o seu líder. Essa é a nossa formação. Tá? Eu não quero desviar, mas é muito interessante que quando a gente olha como que a educação que os jesuítas traziam na catequese dos índios, muitos fatores interessantes, ensinar até o cristianismo e tudo. Mas a catequese era feita todinha para incutir na cabeça o medo da autoridade de desafiar a igreja mãe e não qualquer tipo de pensamento independente. Por isso que até um pagão que nem o Caetano vira e fala, será que essa América católica sempre precisará de ridículos tiranos? Por quê? Porque ele está conectando com isso. Então, no nosso meio, é crucial entender que a apostasia, chances são que ela vai vir por medo nosso. Medo de ser cancelado, medo de ser humilhado, medo de ser envergonhado. Medo de ser chamado, Maria, de insensível, de pessoa sem consciência. E é por isso que o cancelamento público de qualquer um que tenha opiniões que não batam com essa pós-moralidade ultramoderna, já não é um cancelamento que já começa a ter características parecidas com um açoitamento público, né? Você não pode só criticar a pessoa, você tem que acabar com ela. Artistas estão sendo cancelados. Tenho certeza que alguns de vocês até devem ter dado um empurrãozinho para cancelar aquela moça lá, que eu não vi, mas meus filhos me contaram que tinha uma moça no Big Brother que achava que estava matando a pau e, na verdade, até a esquerda já estava cancelando ela. No final tiveram que pedir para com isso, porque vai acabar com ela. Já tinham cancelado contratos e tudo, e ela sem saber lá o que estava acontecendo. Vocês devem saber dessa história. Isso dá medo na gente. E se eu for cancelado? Palavras de Paulo. Deus não te deu espírito de covardia.
e sim de poder, de amor e de moderação. Esse mundo precisa do nosso testemunho. Sabe por que eu acho que cristãos devem desafiar as leis injustas que estão sendo feitas dentro dos processos legais? Não só para garantir o direito da igreja. Porque alguém vai ter que bater o pé e dizer que está errado, tem que garantir o direito do comércio também, tem que garantir o direito de ir e vir também, porque não estamos em estado de defesa ou sítio. Então a igreja tem uma responsabilidade, ela tem uma responsabilidade de se guardar para pregar o evangelho, mas também como um ente vivendo numa sociedade civil, de dar o exemplo de cidadania onde ela entra nas lutas que são certas, para preservar o direito dos outros também. Do ponto de vista de instituição, mas do ponto de vista da nossa vida como igreja, é coragem geral. Ânimo, reanima aquilo que você recebeu do Espírito Santo. Porque Deus te chamou desde antes da fundação do mundo. E em Cristo, na manifestação dele, você passou a conhecer o que é vida e imortalidade. Não deixe o medo trazer de volta. O culto da morte de pessoas que juram que estão considerando a vida como valiosa, mas se apegam a uma vida que se esvai. E se esquecem daquela vida que permanece. E que inclui até a ressurreição do corpo. Não tenho medo de gastar esse corpo aqui. Eu queria conseguir chegar no fim da corrida, pelo menos ainda conseguindo usar esse corpo para servir. E, pessoalmente, gostaria de desafiar aquilo que ainda é uma grande possibilidade médica, que é não sobreviver mais do que os meus olhos aguentarem. Que é o ponto de fragilidade maior meu é ali, são os olhos que têm prazo de validade. Então, eu gostaria de... Quando ele estiver indo assim, eu já estou no finalzinho da corrida. Mas Deus é que vai resolver. Ele resolver que eu vou ter que viver aí 100 anos e 30 deles sem olho, ok. Ou vai ver que vão fazer um olho biônico para mim. Agora está ficando mais difícil. Mas o ponto não é esse. O ponto é que para todos nós nos apegamos a uma vida perene, a imortalidade que Deus nos deu e que nos torna independentes e destemidos porque nós não temos medo nem de quem pode nos ferir o corpo ou algemar ou até tirar a própria vida, porque somos imortais. E somos convidados para viver já à luz dessa imortalidade. Mas não a imortalidade dos filmes e dos livros que torna aqueles que são imortais como os reis da terra. A imortalidade com Cristo, que é o verdadeiro rei. E nós, como príncipes, co-herdeiros com ele. É isso. Paulo continua. Quero fechar aqui com os versículos finais e o comecinho do que outros dividem como outra seção, que eu creio que está ruim a divisão. Ele diz assim: por isso estou sofrendo essas coisas, eu voltei para o 12, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Depósito de quê? Paulo fez um depósito? Não, a minha fé, o meu investimento de fé. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele vai preservar a minha crença até aquele dia. Meu depósito de fé. Aí vem as instruções diretas para Timóteo. E essas são diretas para nós como igreja. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Cuidado, boquinha, o que diz. Mas não é só manter o padrão das sãs palavras ao não falar aquilo que é torpe. É ao falar aquilo que é bom, verdadeiro. Ele não está falando, ele está falando de doutrina. Está falando de preservação da doutrina. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus.
Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habitou entre nós. Aí Paulo está fazendo aquelas chamadinhas, né? Você notou que 2 ou 3 vezes ele joga alguma coisa para a relação dele com Deus e ele joga essa coisa para a relação de Timóteo com Deus ou com ele, né? E aqui ele faz a seguinte inversão. Deus, eu sei que Deus vai guardar o meu depósito. É porque eu sei em quem eu creio. Agora, você precisa também guardar fielmente o depósito que o Espírito Santo fez em você. A tua fidelidade, a tua fé. Saiba em quem você tem crido e guarde. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Interessante que aí Paulo vai começar a fazer o lamento. Dentre eles, cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Notou? O tom volta a ser pessoal aqui. Ele estava falando da coragem, tudo ele volta a ser pessoal. E aí ele continua. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Eu confesso que esse finalzinho é o lugar onde o salto fica um pouco mais complicado. Ele dá esse desvio pessoal e fala das pessoas que o prejudicaram e das que ajudaram. E aí ele vira e fala, mas por você eu tenho plena confiança. Já declarei que eu sei que Deus vai guardar o meu tesouro e eu sei que você vai guardar o depósito que Deus pôs em você. Mas eu quero que você haja assim. E aí ele descreve um curso de ação que tem muito mais a ver com caráter. A coragem que me leva a agir por caráter. E por incrível que pareça, ele continua, e aqui eles fazem a transição na divisão, que é posterior ao texto, o texto original não tinha essa divisão, divide em capítulo, como se estivesse mudando de assunto. Eu não creio, e a prova de que não está é, tu, pois geralmente está conectando, é uma conjunção com o que estava vindo antes. Então ele diz, fortifica-se na graça e prepara outras pessoas para que passem isso adiante. E aí algum aviso técnico. Um soldado, e aí de certa forma ele está falando mais específico para Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Ou seja, não se distrai com as outras coisas. Não. Os momentos em que de uma forma ou de outra me foi proposto ou desafiado de alguma forma ou outra a assumir alguma responsabilidade pública relacionada a governo, a gestão, esse tipo de coisa, eu sempre disse, o único jeito seria sair do ministério, pelo menos temporariamente. Porque um soldado em exercício não vai se envolver com outras distrações. Tentar carregar 2 espadas ao mesmo tempo. Uma só. Isso é do ministério. Nos momentos cruciais e nos momentos nos quais a sua coragem vai ser demandada, é importante que vocês priorizem o que realmente é importante. Vocês não vão deixar de ter a vida profissional e tudo o que precisa ter. Mas precisa saber que vocês são soldados progressivamente sendo chamados para estarem mais na ativa. Pode parecer que vocês estão na reserva hoje. Mas vocês estão sendo convocados mais e mais para ativa. A igreja toda vai ouvir essa convocação do Senhor à medida que ficar mais custoso preservar o depósito da fé que nós recebemos. Vai ficar mais custoso do lado de dentro, porque a gente vai enfrentar
o ridículo, o cancelamento. Vai ficar mais custoso do lado de fora. Porque todo mundo está falando, ou muita gente está falando possível incipiente perseguição, que por enquanto ainda é simbólica, mas que pode vir pela frente, tudo, né? Aí você está sempre falando de uma perseguição externa, extra-igreja. Não, está ficando mais difícil porque à medida que a apostasia vai acontecendo, isso deixa pessoas tremendamente irritadas quando você não legitima aquilo que eles estão dizendo. Então você vai se tornando alvo do ridículo. Me cortou o coração ouvir alguém que eu, pela graça de Deus, discipulei, preparei, treinei. Vomitar a ira num artigo essa semana, fazendo acusações fortes de que aquelas pessoas que o prepararam, o treinaram e amaram nos momentos difíceis representavam um fundamentalismo antibíblico porque achavam que a Bíblia era a palavra inerrante de Deus, representam uma ameaça para a sociedade, porque são pessoas que são nada mais do que farisaísmo em vestes modernas. Dá para ver de quem que ele estava falando, meu coração quebrou, porque é alguém que eu amei como filho. Até nos momentos em que jogou a vida dele no ralo, amei como filho e cuidei. Cortou o coração. Mas me acordou para o fato de que não é só que a apostasia é um desafio à nossa fé. Quem não entrar no jogo... Sabe aquela história de 4 amigos que se reúnem para fazer coisa errada e um deles resolve que não vai fazer, eles ficam furiosos, porque se ele não fizer, eles vão se sentir julgados? E aí os 3 passam a lutar para o outro fazer também. Brigar e pressionar. É isso. Vocês vão ser pressionados dentro da igreja. Nós vamos ser pressionados. E quando Paulo está dando essa instrução, ele diz... Ele está falando de uma coragem para resistir o que é externo, mas para resistir o que é interno. Por isso ele diz, nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida, porque o objetivo dele é satisfazer. E aí ele faz a seguinte reflexão. O atleta não é coroado se ele não seguir as normas. E nós vivemos de acordo com normas eternas. O lavrador que trabalha deve comer daquilo que ele produziu. Deve usufruir daquilo que ele produziu. E aí fica meio confuso, né? Ainda mais quando Paulo vira e fala isso. Se você não entendeu, lê de novo e pensa a respeito que você vai entender. Aliás, eu gosto dessa passagem porque eu posso falar isso para vocês, irmãos. Se você não entendeu, assiste de novo e pondera nessas coisas. O Paulo falou aqui isso, não falou? Porque, como que ele fala no versículo final aqui? Deixa eu ler para vocês. Opa, bati no lugar errado aqui. Ele diz assim. Pondera o que acabo de dizer, porque o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Medita a respeito, pensa a respeito, rumina nisso, porque Deus vai te dar compreensão. A gente está falando isso para Timóteo. É lógico que Timóteo está muito pertinho ali, tinha uma perspectiva pequena de tempo. A gente tem visto que a igreja viveu e a gente conta com o benefício de ter isso daqui escriturado por anos para ser olhado e para ser visto. Não é necessariamente uma garantia de que a gente vai ter mais entendimento que Timóteo, certamente não mais que Paulo, né? Falou, aprendeu de Jesus no deserto de forma direta, mas um dia a gente chega lá. Nós vamos ter milhões e milhões de anos para aprender de Jesus também. Mas ele termina dizendo, olha, pensa bem a respeito dessas coisas, porque elas são importantes. É um sinalzinho que ele está dando. Ele está aludindo aqui às 3 coisas anteriores, os 3 exemplos anteriores que ele fez. Do soldado, que não se distrai, do atleta, que obedece às regras, e do lavrador, que não tem medo de comer o fruto daquilo que ele plantou. Eu entendo que o que Paulo está querendo que Timóteo tenha é o tipo de independência necessária para alguém que considera que as amarras dele com o mundo são amarras de responsabilidade, amor responsável, de serviço.
mas que não são amarras de temor ou medo. Por isso que é possível ter coragem. Deve ter, e com certeza tem outras implicações ali. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje é esse desafio. Anime-se e se encha daquela coragem que Deus dá, nesse espírito, o seu espírito de destemor, é porque você sabe em quem tem crido. Sabe que ele guarda o depósito. Sabe que o seu desafio é guardar o depósito. E que você tem um compromisso com este mundo, com essa sociedade, do ponto de vista da responsabilidade de amor. Mas você é livre em Cristo. Não deve. Não tem dívida, ela foi paga por Cristo. Não deve ter vergonha e não tem razão para ter vergonha. Porque o teu lado vence no final. Não tem outra alternativa. Então, coragem. Nós temos o segredo da vida e da imortalidade. E na pregação do Evangelho para outras pessoas, nós vamos chamar a Cristo outros eleitos que ainda não sabem de sua própria eleição e que precisam ser acordados para aquilo que Cristo trouxe à luz quando nos deu. A revelação dos mistérios da vida e da imortalidade, daquilo que transcende até mesmo essa vida. E por isso nos faz displicentes e responsáveis com essa vida e com esse corpo, né? Não. Que era um instrumento bem mantido, lubrificado, limpinho e organizado para ele estar funcionando na melhor performance que for possível, porque tem um trabalho a fazer. Mas é para gastar mesmo. Calvino escreveu uma carta para Pierre Viret, um grande amigo dele. Pierre Viret, o reformador de Lausanne, Calvino, reformador de Genebra. Eu postei para o conselho da igreja, eu vou ler para vocês. É uma carta curta, na qual eles estão lidando com a peste lá. Vocês sabem que o Brasil já teve, já passou, mas 110 anos atrás, por aí, uma epidemia que matou 45 milhões de pessoas, né? Alguém me mandou uma foto de uma propaganda de jornal com as instruções sanitárias. Vários de vocês devem ter visto isso. Muito curioso. Boas, né? Basicamente o que está sendo dito ali, exceto do que era, que mandava tomar sal, alguma coisa, se fazer gargarejo com sal. Mas sei lá, vai ver que é bom. Mas a Suíça era a peste negra. Retorno da peste. Bubônica, né? E aí o Calvino colocou isso daqui. Olhando no lugar errado. Deixa eu achar aqui rapidinho, porque esse eu quero ler para vocês. Tá aqui. Olha que interessante. Aqui também a peste começa a se tornar mais violenta. E poucos que são de alguma forma afetados por ela escapam. Determinou-se que um dos nossos colegas, dentre os pastores de Genebra, deveria atender os doentes. E porque Pedro se ofereceu, todos prontamente concordaram. Mas se algo acontecer a ele, eu temo que eu deverei tomar sobre mim mesmo o risco, pois como você mesmo observa, somos devedores uns dos outros. E não devemos faltar com aqueles que mais do que os outros necessitam do nosso ministério. Contudo, não é minha opinião que enquanto desejamos prover para uma porção, estejamos livres para negligenciar o próprio corpo da igreja. Mas enquanto estivermos nesse ministério, não vejo que qualquer pretexto nos aproveitará se pelo medo da infecção formos achados faltosos no desempenho do nosso dever. Quando há
a maior necessidade da nossa assistência. É a carta de Calvino para Pierre Viret, explicando a posição dele. Interessante, né? Esse mundo precisa da gente agora. E vai precisar. Coragem. Fortalece aquilo que vocês têm recebido como dom do Espírito. Reflete nessas coisas, pensa. Me permita a brincadeira, pensa para descobrir se você é lavrador, atleta, ou lutador, ou soldado, porque cada um de nós recebe dons diferentes e é chamado para participar nessa batalha junto, contribuindo cada um de acordo com aquilo que recebeu de Deus. Quando pessoas vão criar grupos de resistência para sobreviver a tempos difíceis, geralmente uma das coisas que se presta atenção é descobrir quais são os talentos específicos de cada um para cada um poder fazer sua parte. De forma mais ampla, não como se fôssemos virar um grupo de sobrevivência, ainda, né? Vai pensando. O que vocês trazem, o que cada um tem como área mais forte para contribuição, para dentro da igreja, para a gente impactar com coragem esse mundo. Mas vamos ficar firme, sem temor. A batalha já está vencida. Ela não é nossa. Nós vivemos hoje e queremos a vida ainda em abundância, porque a nossa vida é a expectativa de um dia no qual vai ser só banquete. E vai. Porque nas bodas do Cordeiro, sei lá quantos milênios a gente vai passar naquela celebração, o melhor vinho do mundo, a melhor comida do mundo, e um corpo que não fica bêbado nem se deteriora. E todos vocês ao redor da mesa, junto com o nosso amado Senhor Jesus Cristo e todos os santos que já foram antes. Tem que ser banquete assim de 200 anos, né? As bodas do Cordeiro. Mas é o nosso casamento com Jesus. É quando a igreja está sendo recebida por Ele para uma intimidade que vai durar para toda a eternidade. Essa é a nossa celebração. Ela pode começar já. E ela vai nos dar coragem. E ela vai nos dar uma coisa tão perigosa, tão perigosa. A única coisa que os demônios tremem de medo, aquilo que Satanás não consegue ver, que o irrita profundamente, é aquilo que faz com que os anjos louvem a Deus e com que Deus, o nosso Pai, sorria quando Ele olha os filhos dele vivendo como filhos dele, sendo transformados dia a dia à imagem de Cristo. O mundo odeia quando a nossa independência é demonstrada. Mas a nossa dependência de Cristo nos torna completamente independentes e livres nesse mundo que quer nos escravizar. Não tem coisa mais perigosa do que um grupo de pessoas que se entende livres. Porque vive baseado em algo que as liberta maior, fora das áreas onde os outros podem tocar. Sabe por que irrita tanto quando uma pessoa tem tendências tirânicas? Você dizer, não, essa área da minha vida é intocável? Porque quem quer ser tirano quer mandar em tudo. Não basta mandar numa área, quer mandar em tudo. E não tem coisa mais irritante do que alguém que vira e fala, olha, essa moedinha eu te dou, porque ela tem César escrito aqui. Paga imposto sobre ela. O resto, meu, vai te catar. Porque importa mais obedecer a Deus que aos homens. Como é que a gente faz isso em submissão? Com espírito de coragem, de amor e de moderação. Então talvez o meu vai te catar aí seja uma falta de moderação se não for entendido como uma mera expressão de linguagem. Não deixa passar como só uma forma de expressão, para efeito de expressão. Porque deve haver da nossa parte a moderação, de pessoas que em outras coisas sabem se submeter às autoridades. Mas tem coisa pior do que virar para uma autoridade e falar, até aqui eu me submeto, porque
Meu rei disse que até aqui você de fato tem esse mandato. Você está passando daqui, sinto muito, não. Tem coisa mais irritante, mas tem coisa mais poderosa do que um grupo que tem a independência para fazer isso. O mundo tem sido virado de cabeça para baixo por pessoas que têm essa postura e essa posição. Que Deus nos permita sermos pessoas assim. Tá? Que a gente, por menor que seja o grupo de pessoas, tenha condições de ser parte de um movimento que não é pequeno, que é global. De homens e mulheres e crianças. Que vão ter que chegar mais perto um do outro por causa da presente situação. Essa é uma das coisas interessantes. Porque quando você corre para os braços do papai, para não ter temor, para renovar a coragem, os filhos ficam mais perto uns dos outros também, não ficam? Tem 3 crianças correndo no braço do papai ao mesmo tempo, vai ter que pular todo mundo no braço dele assim, vai ficar todo mundo juntinho. Vamos orar? Eu rogo por cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Te peço pela tua igreja. Sê conosco e nos preserva. Dá uma comunhão gostosa ao redor da mesa, mesmo que divididos nos pequenos grupos. Nos conforta e encoraja, Senhor. Nos prepara. Te louvamos e agradecemos porque temos ainda garantias, como aquelas que são constitucionais, porque ainda temos a esperança e expectativa de saber que a um toque teu pode ser restaurada a ordem na nossa nação. Essa pandemia pode ser extinta e podemos, Senhor, ganhar um período de sobrevida e de prolongamento no qual a igreja possa prosperar. Mas, por outro lado, Senhor, se o preço para que a igreja seja renovada e reavivada em sua fidelidade for esse aperto, esse aumento de temperatura, então preferimos a intimidade contigo do que a tepidez. Não queremos nunca ser mornos. Então estamos nas tuas mãos, ó Pai. Guarda cada um dos meus irmãos queridos aqui, no retorno para casa, guarda aqueles que estão distantes, viajando, que não podem estar conosco. No nome de Jesus. Amém.